sou a Ana aqui do Morcegos Literários, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente, ele é sobre o Setembro Amarelo, né? Como todo mundo sabe, é o mês de prevenção ao suicídio. Então eu quis fazer um vídeo contando um pouquinho sobre a minha história relacionada a isso e falando um pouquinho também sobre o assunto. E eu trouxe um livro aqui para representar esse assunto que o livro por si só já representa muito bem. Eu vou começar primeiro falando do livro, tá? O livro é O Último Adeus, da Cynthia Handia, que eu coloquei assim, mas tá aqui O Último Adeus. E, gente, quando eu li esse livro, ele me tocou muito. Eu chorei muito na época quando eu li. Eu lembro que eu chorei muito mesmo, eu tava lendo e chorando. Inclusive, até no livro que eu fiz aqui, no vídeo que eu fiz aqui contando sobre meus livros favoritos da editora Darkside. Esse daqui, ele tá entre os 3 mais queridos mesmo, porque ele é muito especial pra mim. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro, pela história em si, porque me tocou assim de uma forma que nenhum outro livro conseguiu fazer isso comigo até hoje. Eu sou muito difícil de chorar em livros, e esse aqui eu chorei assim, ó, sem perceber. Eu me envolvi tanto com a história que eu passei dias pensando no que eu tinha lido, e sempre quando eu lembrava, eu ficava com os olhos cheios de água. Foi muito tocante pra mim, então eu tenho um carinho muito especial mesmo por esse livro aqui. Esse livro aqui ele vai contar a história da Lexi, que é uma adolescente, né? O irmão dela, de 17 anos, o Ti, ele se suicidou. Então aqui mostra todo como que ficou ela e a mãe dela, porque morava só ela, a mãe dela e o irmão. Aí o livro em si mostra toda a história dela com o irmão dela, fala o cotidiano, como ficou ela e a mãe dela, como perderam o irmão. E o livro ele aborda muito a questão de como fica a pessoa, né, que perdeu alguém, como que fica. Porque alguns livros relatam muito sobre a morte, como lidar e tal, mas e a pessoa que fica, né? Como que a pessoa segue em frente? A rotina, as lembranças, coisas que faz a pessoa até ver a pessoa ali na frente, ouvir vozes, o sentimento, enfim. É um livro cheio, recheado de emoções, de sentimentos aqui, que o leitor fica a flor da pele lendo essa história. E a Alex, ela passa como se fosse um psicólogo, né, para tentar ajudar ela a superar a perda do irmão. E lá o psicólogo manda ela escrever num diário tudo que ela tá sentindo, e depois ela tem que mostrar pro psicólogo esse diário. Então tem algumas partes aqui que é o do diário dela, ela contando pro diário o que aconteceu e tal, até que chega o dia do suicídio do irmão dela. E, gente, é muito tocante. Eu não posso contar muita coisa, porque o legal desse livro aqui é você realmente adentrar aqui na história e sentir cada coisa que a autora quis passar. Inclusive, esse livro aqui, apesar de ser uma ficção, tem um pontinho de verdade, porque a autora, ela perdeu o irmão dela com 17 anos, ele se suicidou e na época ela tinha 20 anos. Então, muita coisa que acontece com a Alexia aqui na história, aconteceu de certa forma com a autora, porque ela ficou, né? Então, aqui mostra um pouquinho também dela, assim. Não é só ficção, tem um ponto de realidade envolvendo o livro também. Então, eu super recomendo aí O Último Adeus, da Cynthia Handia. E assim, como a gente tá no mês de setembro, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, e muitas pessoas fazem isso, muitas famílias passam por isso, pela dor, né, de perder alguém, e às vezes a pessoa fica, mas por que ele era tão feliz? Só que, gente, às vezes a pessoa que tá com depressão, que tá com ataque de pânico, ansiedade, seja lá o que ela estiver passando, ela vai dar um sinal, sim. Às vezes é um sinal bem sutil, é como eu costumo falar. Até as pessoas mais silenciosas, elas dão um sinal de que tem alguma coisa errada. É por isso que é importante você estar atento às pessoas que convivem com você, que estão à sua volta. Dá atenção, sabe? Às vezes a pessoa nunca fala com você, ela vai te dar um bom dia. Aí você às vezes nem responde, ignora aquele bom dia, mas lá no fundo aquela pessoa quer dar um bom dia porque é uma forma dela chamar a sua atenção, sabe? De que ela precisa de você para alguma coisa. Às vezes uma conversa, um abraço, uma palavra já ajuda, e muito, gente. São pequenos gestos que podem aí sim salvar a vida de alguém, porque às vezes a pessoa tá ali no ápice para cometer o suicídio e aí ela lembra de você. Ah, vou falar com o tal fulano. Aí ela vai dar um bom dia, ou sei lá, oi, tudo bem? E a pessoa vai, olha, e ignora, ou nem responde. Pronto. Aí na cabeça dela já ela vai e comete suicídio. É bem assim que acontece. E por isso que esse livro me tocou muito, porque realmente é mais ou menos assim mesmo que as coisas acontecem. E às vezes é bom prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso lado, sabe? Às vezes a rotina, as coisas fazem a gente seguir uma vida tão automática e a gente às vezes esquece de olhar pro lado, ou às vezes fica tão concentrada ali na internet, naquele mundo virtual, e esquece as pessoas que realmente estão ali, ó, ao nosso lado, que precisam da gente,
que estão esperando só a gente olhar para elas e tal, e a gente nunca sabe o que de fato uma pessoa tá passando, né? Por isso que é a importância de dar bom dia, de dar boa tarde, de ser gentil com as pessoas, porque a gente nunca sabe. Às vezes a pessoa só precisa de um empurrãozinho para ela cometer um suicídio, e às vezes a sua forma de tratar ela por estar no automático é o empurrãozinho. Eu já vi muito disso e é muito triste saber que acontece, mas acontece sim. E não é besteira, gente. Às vezes a pessoa tá com depressão, a pessoa tá lá triste, não quer sair da cama, ou se fecha, ou tá alegre demais, assim, da noite pro dia, sem explicação. E as pessoas, seja lá qual for a situação, muitas das pessoas falam, é besteira, logo passa, não sei o que lá. Mas, gente, não é besteira. Tem que dar sim uma atençãozinha, porque é horrível quem tem depressão. Só quem tem mesmo sabe como é difícil dia após dia, como é difícil fazer coisas que antes ela fazia assim no piscar de olho, que para as pessoas é fácil, para aquela pessoa se torna muito difícil. Por isso que é importante sim dar uma atenção, é importante sim ficar ali perto, conversar, ter paciência, porque esse negócio, quando ela quiser ela sai disso, ela tem que se virar sozinha, não é verdade, gente. A pessoa precisa sim das pessoas que gostam dela, da família estar ali perto para poder ajudar sim, porque é muito difícil. Quando eu comecei a ter essas crises de depressão, de pensar em suicídio, eu tinha 16 anos. E aí eu acabei cometendo um ato de suicídio, mas graças a Deus meu pai estava em casa, minha irmã, eles me ajudaram. Eu até fiquei emocionada de falar, porque eu tinha só 16 anos e minha cabeça já pensava tanta besteira. E aí eu consegui resolver, eu comecei a passar no psicólogo e devagarzinho eu fui entendendo a minha mente, eu fui conseguindo controlar isso. Aí passou-se alguns anos, voltou de novo a sensação ruim de desespero, de ansiedade, tudo ali misturado, aquela vontade de acabar com tudo. E eu tentei de novo pela segunda vez. E aí, quando eu tentei de novo pela segunda vez, eu não tava com meu pai e minha mãe ali perto para me dar um auxílio. Então eu tive que sozinha parar e refletir e pensar o que é importante para mim na minha vida. Ou seja, a minha vida é importante para mim. Foi só aí que eu me toquei disso, sabe? Que ninguém ia fazer isso por mim, tem que ser de mim mesmo. Só que quando você tem alguém perto, de certa forma é uma ajuda, né? Porque a pessoa tá ali e você se sente seguro porque tem alguém ali com você. Mas quando você não tem, ou você faz a merda de uma vez, ou você sai dela. Então eu consegui sair dela. E aí foi quando eu comecei a ler. Eu comecei a ler muito, porque eu tinha abandonado a leitura. Eu comecei a ler. E foi isso que me ajudou muito, assim. Por isso que eu falo, gente, leiam sim, porque a leitura salva. E sempre, vira e mexe, não vou dizer assim que eu tô 100%, mas vira e mexe, dá aquela recaída, eu acordo mal, chorando, sem saber explicar por que eu tô chorando, coração apertado, aquela angústia. Aí eu pego e vou ler. E isso me ajuda. Aí eu vou tentar me distrair, sabe? Isso me ajuda muito. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de conversar com as pessoas e contar o que tá acontecendo comigo. Eu sou muito reservada. Não sei se é muito fechada a palavra. Tanto que pra mim aqui o canal, o IG lá no Instagram foi assim um desafio que vocês não têm ideia do quanto foi difícil fazer. Que quando você é muito fechada, é muito difícil você se abrir. Então, pra mim assim foi um desafio que eu fiquei muito feliz de conseguir vencer essa barreira. De eu conseguir estar aqui falando com vocês, me expondo, é muito importante pra mim, porque é um desafio que eu tô me colocando a cara a tapa, assim, vendo o que vai dar. E pós-dia, igual eu falo, dia após dia é uma luta constante. Então, tem muitos dias que eu acordo muito mal, mas aí eu começo a pensar, não, eu não posso ficar assim, é quando eu vou ler, quando eu vou me distrair na leitura, ou quando eu começo a fazer coisas, eu começo a pôr no papel coisas que é importante pra mim, que eu tenho que fazer. Então isso vai me dando força pra seguir no dia após dia, pensar, não, eu tenho isso pra fazer. E eu sempre lembro do que aconteceu quando eu tentei cometer esses suicídios, o que aconteceu. Então eu começo a pensar, eu não quero passar por isso de novo. E é isso que vai me dando força pra seguir. Mas não é fácil, é dia após dia mesmo, é uma luta constante. Por isso que eu entendo assim melhor do que ninguém o que é isso, porque é muito sofrido e muita gente falava pra mim na época que era besteira, que era frescura, que é fase, vai passar, mas não é, gente, não é fase, não passa. Vira e mexe, se você se deixar, volta, e aí é a hora que você tem que ser forte com você mesmo e seguir em frente. E é difícil, por isso que sempre quando eu posso, se vocês quiserem conversar comigo, falar comigo, eu tô aqui aberta pra conversar. Seja aqui ou seja lá no Instagram, eu sempre converso com as pessoas que vêm conversar comigo sobre esse assunto e elas falam e eu ouço com a maior atenção do mundo e eu dou conselho, ou pelo menos eu tento, né? Porque eu não sou ninguém para aconselhar as pessoas, mas eu tento aconselhar porque eu sei como é difícil essa luta.
Então é isso, pra mim esse é um mês muito importante e quanto mais pessoas eu puder falar que tem como sair dessa, sim, porque eu consegui e não importa qual problema você está passando. Nada é mais importante que a sua vida. Não deixa ninguém, nenhum problema fazer você desistir da sua vida, porque ela é única, ela é sua. Você não pode abrir mão disso, você pode abrir mão de tudo no mundo, menos da sua vida. E é isso, já acho que nem tem mais o que falar aqui. Leiam esse livro, porque ele vai fazer vocês entenderem melhor a situação e vai fazer abrir um pouquinho aí a mente e fazer vocês refletirem e não cometer essas besteiras. Ou até se vocês conhecem alguém que está passando por isso, leiam esse livro que também vocês vão ter uma luz aí para conseguir ajudar aquela pessoa a entender um pouquinho de toda a situação. Mas eu acho que é isso, eu falei demais aqui. Se vocês quiserem deixar alguma coisa aqui embaixo, vocês comentam. Eu vou adorar receber comentários de vocês. Ou se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Tem um textinho também que eu deixei lá no Morcegos.literários falando sobre esse livro aqui, o que ele representa pra mim e tudo mais. E é isso, vamos espalhar a leitura, porque a leitura salva, assim como ela fez milagres pra mim, ela vai fazer pra vocês também, eu tenho certeza disso. E vamos conseguir em frente aí firme, lendo um dia de cada vez, e a luta não para, né? A gente tem que estar todo dia aí positivo, tendo planos, tendo metas e colocando para funcionar. E a nossa luta interna com a gente mesma é para sempre. Então a gente tem que se autoconhecer muito para seguir em frente e conseguir brigar com a gente mesmo. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui, se inscrevam no canal, ative as notificações e eu volto aí com mais resenhas, mais vídeos. Enfim, eu volto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!